Oi, pessoal, essa é a Rapidinha do Agentes do Tarô, no novo formato para você, gravado, dinâmico e objetivo. Aqui o papo é reto e o jogo é rápido. E agora, a cada 15 dias, nós temos um episódio novo para vocês. Falando nisso, vamos começar a trabalhar. O episódio de hoje é sobre o famoso Triângulo das Bermudas. Opa! A Samantha tá adorando os roteiros que eu criei. Tá tudo na surpresa aqui. O Triângulo das Bermudas é uma área que compreende, no mínimo, 1,1 milhão de quilômetros cúbicos do Oceano Atlântico, formada pelos pontos na ilha de Bermudas, Porto Rico, Flórida e Bahamas. A região ficou famosa por ser palco de desaparecimentos de aviões, barcos cargueiros e navios desde pelo menos o século XIX. Existem diversas possíveis explicações, tanto naturais quanto sobrenaturais, para esses desaparecimentos, mas não se tem uma possibilidade definida e concreta até os dias atuais. Além desses desaparecimentos que são muito notórios, o Triângulo das Bermudas também é conhecido por ser palco de fenômenos estranhos, tipo assim, as bússolas se perdem, a tempestade que acontece do nada, daí tem um rodamuinho de água que aparece, tem o Saci, a Caipora, super legal. Nossa, super E até mesmo confortável. luzes inexplicáveis. Olha lá, a gente volta para quê? Bota aí, editor, a música do Arquivo X. Enfim, tudo isso é muito estranho, né? Vamos começar? Então eu quero saber o seguinte, ó. De acordo com alguns cientistas, a presença de gás metano nessa região toda explicaria o desaparecimento dos aviões e navios, porque o gás metano vai submergir, afunda os aviões, os navios, né? E o gás em contato com as faíscas que saem do avião causa explosão. É isso que explicaria o Mas não desaparecimento. encontraria nada? Pois é, mas vamos perguntar se isso faz Tá. sentido. Desculpa. Vamos seguir o roteiro. Não. Então, ó, essa seria a principal causa dos fatos dos desaparecimentos? Vamos ver. O gás metano, a presença de gás metano? Isso, gás metano, hein? Gás metano. Ah, sei não, hein? Começa então. Ou eu começo? Começa você. Poxa, eu tô lendo aqui. 2 de paus. Pajem de copas na esquerda. Sol negativo. Não, 2 de paus não tá me falando nada de gás, não. Tá me falando realmente da água e do movimento de placas tectônicas. Isso no máximo, né? De explicações naturais. Placas tectônicas, o próprio movimento do oceano aqui negativo, né? O descontrole do movimento das águas em contato com a Terra, né? Eu tenho aqui terra e água se interseccionando em algum momento. Então, para mim, não faz sentido isso. Eu tenho E aqui, você? ó, uma rainha de espadas. Nessa rainha aqui até poderia haver uma questão do gás, né? Com essas nuvens aqui, ó, tá vendo? Subindo, até uma carta de ar, espadas, né? O 7 de ouros no negativo e a imperatriz no positivo. Eu acredito que são, sim, os desaparecimentos estão ligados a causas naturais por conta da imperatriz, mas não exatamente o gás metano, ou só o gás metano. Né? Eu acho que pode ser uma consequência de coisas, Sim. mas não só isso. Uma soma de fatores. Uma né? soma de fatores. Isso Ok. aí. Bom, mesmo que a presença de gás metânico explique ou não, né? Que acho que a gente, no jogo do Rick, não Metano. é no meu. Metano? Não tô falando metano? Você falou metânico. Falei metano. Falou metânico. Volta aí para ver o que eu falei. Bom, mesmo que a presença de gás metânico explique ou não, né? Que acho que. Ok. Mesmo que a presença de gás metano explique ou não exatamente esses desaparecimentos, não é só isso que acontece no Triângulo das Bermudas. Algumas pessoas já relataram nuvens perseguindo aviões, outros notaram perda de tempo inesperada. Como perguntar exatamente sobre cada caso assim fica muito extenso, porque são vários os relatos, né? Eu quero resumir tudo numa única pergunta. Então, qual que é a explicação para esses fenômenos? Ou seja, por qual motivo o Triângulo das Bermudas é palco desses eventos insólitos? Eu não sei o que deu crise de riso dessa criatura agora. Eu falei metano. Falou fenônimos.
tem crise de riso toda gravação. O que acontece? Você fez por quê? Ai, meu Deus do céu. Volta. Bom, mesmo que a presença de gás metano explique ou não, né, de acordo com os nossos jogos de desaparecimentos, mas foi isso que acontece no Triângulo das Bermudas. Algumas pessoas relataram nuvens de aviões, outros notaram perda de equipe inesperada, e como perguntar exatamente sobre cada caso fica muito extenso, eu quero resumir tudo numa única pergunta. Qual é a explicação para esses fenômenos, ou seja, por qual motivo o triângulo... Como perguntar exatamente sobre cada caso fica muito extenso, eu quero resumir tudo numa única pergunta. Qual que é a explicação para esses fenômenos, ou seja, por qual motivo o triângulo... Como perguntar exatamente sobre cada caso fica muito extenso, eu quero resumir tudo numa única pergunta. Qual que é a explicação para que esses fenômenos, ou seja, por qual motivo o Triângulo das Bermudas é palco desses eventos insólitos? Vamos ver? Vamos. Você abre agora. Eu? É. Tudo eu. Tudo eu. Deixa eu colar no seu primeiro. Vai. Olha só, abre aqui com 10 de copas. Eu tenho 4 de copas no negativo e tenho um pajem de ouro no positivo. Ai, meu Deus do céu. Então a pergunta é: por qual motivo o Triângulo das Bermudas é palco desses eventos insólitos? Eu acredito que entre razões físicas, razões naturais, pode ser sim que existam razões sobrenaturais por conta desse arco-íris, Tá. né, aqui nesse céu. Uhum. Mas como a gente trouxe na pergunta anterior, acho que é um misto de fatores, um misto de eventos, meio que inexplicáveis mesmo, porque a gente nunca encontrou uma explicação. Sim. Né? Sim. E o teu jogo? Bom, meu jogo tá aqui com o louco, temperança, negativo e o pajem de paus na direita. Cara, esse louco doido aí, não? Pois é, um louco, né? Uma carta mais fora do mundo. Então vejo, beleza, muita coisa explica, são diversos fatores que são físicos, né? Pela temperança aqui, que é uma mistura de água e terra, como eu estava falando no primeiro jogo, né? Pajem de copas com sol, 2 de paus. Sim, existem muitos fatores que propiciam na geografia, na explicação sísmica, no movimento dos mares, mas é possível realmente que haja algo fora do ordinário aqui nessa carta do louco, sabe? Porque são cartas que estão além do nosso tempo comum. Então. Quer saber se tem um portal ali? Pois é. Não é? Não acho difícil, inclusive com louco e temperança. E esse 10 de copas também, você não vê um portal a ser atravessado? É verdade. Não é? Até porque as coisas somem. Simplesmente somem. É como se eles fossem para uma outra realidade, né? Um outro universo. Sei lá, a gente está criando. Bom, para você que já conhece aqui, né? a gente, você sabe que a gente é bem cético nesses assuntos. A gente pergunta pro tarô, mas sem partir de achismo, né? Então, assim, putz, falar de outra dimensão. A gente tá no Lost agora. Aí a gente descobre que a gente morreu, né? Pelo amor de Deus, espero que não. Se tiver, inclusive, preciso descobrir, porque tem conta pra pagar. Não quero estar morto e ter conta pra pagar. Também não, quero quitar tudo antes. Mas, assim, eu não acho difícil realmente que haja algum tipo de abertura ou uma conexão mais, sabe, uma linha bem fina entre uma realidade e outra. Acho que faz sentido. Também acho. Tá? É bem possível, viu, gente? É bem possível. Bom. Tá, né? Né? Bom, é tanto caso estranho que a gente poderia passar 2 horas jogando. 3, 4. Porque são muitos, realmente, assim. Tem gente que fala que Cristóvão Colombo teve contato Será? com o Triângulo das Bermudas e viu luzes. Isso parece que... Não sei se isso é verdade, né? Mas parece que ele descreve no diário dele luzes no Triângulo das Bermudas. Imagina isso, 1500 e pouco. Enfim. Não existia drone.
Exatamente, o sabe. trono não existia. Uhum. E aí, como o jogo aqui é rápido, eu quero perguntar de alguns desaparecimentos bem conhecidos e específicos, tá? Em 1945, 5 bombardeiros da Marinha Americana saíram do Fort Lauderdale, tem que falar em inglês chique, Fort Lauderdale, e desapareceram com 14 tripulantes. Logo após isso, os Estados Unidos enviam um hidroavião para a região a fim de buscar esses aviões que também Meu desapareceram. Deus. Tudo isso aconteceu no espaço de 20 minutos no mesmo dia, que foi 5 de dezembro de 45. Devia ser 11 horas e 11 minutos? Vai saber, eu não duvido. E esse é o caso mais notório, ficou conhecido como voo 19. Então vou perguntar especificamente. Tá. O que exatamente aconteceu com estes aviões e os seus tripulantes? O voo 19. Do voo 19. Agora vou eu colar do C. Vai. Eita. Tá bom. Então vamos lá. Página de ouros, que nem o seu jogo anterior, né? Lua negativa. 5 de copas. Cara, isso daqui pra mim não tem nada a ver com o oceano, né? Não tá falando do oceano. Tá falando da Terra. Pelo meu jogo aqui, parece que a Terra engoliu, sabe? Em contato com a água. Tem água, Tem água. Existe água, sim, mas assim, o motivo principal pelo meu jogo é Terra, que definitivamente escondeu, né? Porque Lua com 5 de copas falam sobre o ato de esconder algo. E Rick, olha só, antes do Rick concluir o dele, tá? Só pra gente discutir. 8 de copas, 4 de ouros e 4 de espadas. Nesse 6 de copas, 8. nesse 8 de copas, eu vejo essa travessia. Uhum. É como se eles tivessem passado de um lugar para o outro, sabe? Você traz aí terra e mar, né? Sim. Sei lá, céu e terra. Dá a impressão que eles pularam de um lugar para o outro, sabe? Sai de um lugar, vai para o outro. Vai para outro lugar. Sim. E talvez nada físico por conta desse 4 no negativo e a própria Lua. A Lua vai falar de portais também, né? Porque ela tem as torres, ela tem o mangue aqui no fundo, a água. Então, tudo isso acontece no meio dessa natureza. Mas nesse 5 e nesse 4 você vê vida? Não vejo vida. Não vejo vida também. Não vejo vida. Não vejo vida também. Então, realmente, se houve uma transição aí de dimensões ou alguma coisa assim. Qualquer tipo de passagem que tenham feito, realmente foi a passagem. Vamos partir da ficção científica, né? O povo fala lá de buraco de minhoca. Tá. Sabe, né? Isso, buraco Cosmos, de minhoca no cosmos, que daí você sai de um ponto do universo e vai parar no outro. Não exatamente, mas vai que algo... Mas essa travessia não deixa ninguém vivo. Não deixaria ninguém vivo, exatamente. É isso. Tá? Tá bom, a gente pode estar viajando que nem louco aqui, mas estamos interpretando o tarô. Pode ser que isso aqui que a gente esteja bebendo não seja só água. Também. Exatamente. Então vamos lá, Rick. Vamos em 1972, relatou-se o desaparecimento do cargueiro alemão Anita, com peso de 20 mil toneladas e 32 ocupantes. Foi o último caso com grande repercussão no mundo. Bora ver o que aconteceu com a Anita? Não aquela Anita, tá? O cargueiro Anita. A Anita tá super bem sucedida, tá lá em Nova York, nem sei onde que ela tá agora. Beijo, Anita. Ó, deixa eu jogar tarô pra você. Compartilha aí nossa... Isso, sou nossa rapidinha no seu Insta pra gente ficar famoso. Sou seu fã, jogo pra você de graça, só me indica pras pessoas. Então não é de graça. Não, faz um publi. Em troca de R$200 que é meu atendimento, ela pode ganhar um mundo de possibilidades. Tá certo. R$200 não é nada perto da grandeza do seu Imagina, atendimento. quanto que é um publi dela? Baratinho. Não é? Deve ser baratinho, R$200 cobrem. Vamos voltar pro nosso jogo. Perdi a pergunta. Vai. O que aconteceu com a Anita? Com o cargueiro Anita. Com o cargueiro Anita. Caraca, Rick, ó. Cavaleiro de paus, 5 de ouros e 6 de copas. Ah, meu Deus. O que aconteceu com esse cargueiro? Lê teu jogo aí. Bora ver se a gente complementa um outro aqui. Imperador, 5 de espadas,
8 de paus. Por ser paus, por ser imperador, será que não teve uma colisão, alguma coisa, bateu em alguma coisa? Existe aqui Fogo. contato com fogo, É. né? Ou de ter sido pulverizado, ou ter explodido, mas se explodiu, deveria ter, porque vamos pensar, pô, são Pelo 20 menos mil algum toneladas. restinho de alguma coisa, São né? 20 mil toneladas, É muita coisa para queimar. para simplesmente sumir, É. né? Eu vejo uma questão com fogo. Eu vejo uma ligação com fogo também, e no meu caso, fogo e fumaça, 5 de espadas negativo, tá? É. E aí o 8 de paus, ele tá trazendo algum tipo de mudança, ou até mesmo a questão da queda, né? Uhum. Mas para ter desaparecido. Gente, E a ação de alguém, né? ação de alguém. Por uma ação externa. Saiu aqui, ó, um 7, tirei uma carta a mais, um 7 de paus, uma ação externa. Confirma. Foi atacado por alguém. 5 de O ouros. 5 de ouros que saiu aqui. O que esse 5 de ouros está querendo falar pra gente? Ok, vamos perguntar. 5 de ouros. Assim que a gente joga tarô, hein? É. Que 3 de ouros. 5 de ouros está dizendo? Pendurado. 3 de ouros. Pendurado. 5 de ouros e pendurado. Tô falando de sacrifício, né? Não tô falando de sacrifício humano, tá, gente? Não. Mas são cartas de suplício. Uhum. Sofrimento, talvez? Pode ser que tenha... Uma ação que gerou... Porque a gente tá perguntando o que aconteceu com o cargueiro e seus tripulantes, né? Será que eles foram parar em alguma ilha desconhecida e ficaram por lá? É um ambiente escuro aqui, Rick. Eu não sei, tanto no seu 5 quanto no 3. Uma caverna, sei lá. Subterrânea, coisa louca. Uma caverna. Uma caverna? 10 de espadas, não acho. Não. E assim, a gente pega um jogo e fica horas até chegar na resposta, tá? Uhum. Mas vamos fechar, porque senão a gente é rapidinha, né? Vamos fechar sabendo que houve algo relacionado com fogo, né? Ou um grande impacto, ou algo que realmente... que palavra que você usou? Não foi de... que palavra que você usou? Do fogo? Não é pulverizou? Pulverizou, foi. De ser pulverizado. Do fogo É. o do Rick. Tá? Foi uma ação externa que causou, né, esse acidente com fogo. A gente não consegue aqui, nessa rapidinha, né, chegar numa... Olha lá, fica aí para você que está nos acompanhando para fazer o seu jogo e colocar nos comentários. Coloca nos comentários, tá? Porque esse Beleza? jogo aqui levaria horas para a gente chegar numa resposta. Bom, apesar da gente ter definido algumas coisas aqui, eu quero perguntar o que todo mundo especula, né? Você sabe que eu adoro história de disco voador, mas será que tudo é disco voador nesse universo? Porque tem gente que fala que lá tem disco voador também, até mesmo essa história do Cristóvão Colombo. Então eu quero encerrar com a seguinte pergunta. Existe algum fator extraordinário, ou seja, além do que a ciência aceita como verdadeiro, que explique o que acontece no Triângulo das Bermudas? Ou seja, nós não estamos falando aqui necessariamente de algo sobrenatural. Tá. Mas você tá falando de algo extraordinário. Extraordinário e sobrenatural são coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. Né? Então, pode ser algo que existe, mas que a ciência ainda não conhece, não tem acesso, não explica esse tipo de coisa. Tá, então vamos ver se Tá? existe. A gente vai colando do outro. Vamos lá. Caramba, olha, o meu aqui abre com eremita. Vamos falar nosso jogo e a gente discute, tá? Eremita, 2 de espadas e 6 de paus. E o teu? 9 de copas, 5 de paus e 3 de paus. Muita carta de paus, né? Muita carta de fogo, olha só. Eu acredito que sim. Nesse jogo aqui a gente tem... Bom, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 perguntas e temos algumas cartas à parte, né? Então de 15 cartas, 1, 2, 3, 4, 5 são de fogo. Fora os arcanos maiores, né? Sol, que fala de fogo também, luz, a lua também. O próprio imperador é um arcano que traz o fogo muito forte. Então, olha só, quase metade do nosso jogo aqui é um naipe, né? Que está acontecendo. E
Fogo vai falar da questão também espiritual. E tal. Eu acho que existe sim algum fator além do que a gente consegue compreender, tá? Por debaixo dos panos. Me trouxe aqui, de repente, lugares de treinamento secreto, coisas relacionadas a, sei lá, guerras, por exemplo, sabe assim? Gente que vai explodir bomba nos lugares desertos, assim, no meio do oceano. E Americano acaba adora fazer atingindo isso. as pessoas, gente. É claro que isso não tem uma explicação, não é tão factível, porque se acontece desde o século, sei lá, XV, né? Não conversa. Então, eu acredito, assim, com o eremita e o 2 de espadas aqui, para mim, o eremita iluminando o 2 de espadas, né? A impressão que eu tenho que o tarot tá falando assim, são coisas que dificilmente alguém compreenderia, alguém conseguiria ver ou explicar. Ou traduzir. Acho que usou a palavra correta. Né? E sim, tá ligado ao mundo espiritual com esses 6. E eu tenho e aqui. O seu 3 também? Eu tenho o 5 e o 3, né? Então, sim. Mas, por outro lado, o 6 de paus e 3 podem trazer algumas descobertas nos próximos ao longo do tempo, ao longo né? do tempo, sim. Será que alguém volta de lá? Será que alguém volta de lá? Vamos perguntar? Não. Você acha que volta? Eu vou desenvolver o meu, peraí. Eu vou fazer 3 cartas. Tirei uma. Eu tirei 3, 2 de copas, rainha de espadas positiva, 3 de espadas negativo. O meu sai aqui um 10 de espadas. Para mim é um fim de jornada para início de outra, o 10, né? Então é um fim para um reinício. Então é como se fosse mesmo um... sim. Sabe? Sim, faz sentido. Nosso lar da vida. Mas eu vejo alguma informação chegando, né? Porque espadas positiva, rainha... Não alguém voltando, mas alguma informação nova vindo chegando. de lá. Ou descobertas científicas mesmo, né? Porque a naipe de espadas vai falar da ciência. E a rainha abriu meu jogo lá no início, né? Rainha de espadas. Quando a gente perguntou lá do metano. Isso, abriu perfeito, meu jogo. Perfeito. Né? Perfeito. Caramba, é isso, né? Acho que não chegamos a uma conclusão, acho que a gente ficou cada vez um pouco mais confuso, mas já sabe que o babado e o buraco é bem mais embaixo. A gente já entendeu que, primeiro, a questão do metano não é algo que influencia tanto, é claro que pode ser um dos fatores que causem esses desaparecimentos. É provável que haja alguma explicação além do que a ciência pode explicar para a existência desse lugar e para os desaparecimentos todos. A gente até perguntou de portais, alguma coisa assim, porque é mais ou menos o que o nosso jogo está trazendo. Sim. Né? Questões espirituais e que a Terra, o próprio lugar, favorece, né? Que mais? Que a gente agora me ajuda você a fechar esse resumo. Não, aqui com certeza existe alguma coisa de extraordinário que a gente ainda existe não alguma alcança, coisa que a gente ainda não consegue alcançar ou traduzir nesse lugar. E mesmo que ninguém volte de lá, porque parece que as pessoas vão de passagem dessa vida para outra, pode ser que que a humanidade encontre alguma informação. E olha que interessante, quando você fala que as pessoas vão de passagem dessa vida para outra, não necessariamente uma morte, talvez o que a gente entenda como morte, né? Sim. Legível pra gente, entendível, compreensível pra gente. Sim. Nesse 10, Sim. né? Que também saiu para você num outro momento, 10 de espadas. Isso. Mas seria o fim de um ciclo para o início de outro. Sim. Muito louco isso, né? Muito louco. Mas eu tô vendo aqui a ciência se desenvolvendo para encontrar Rick, eu vou coisas... te dar um presente. Oh, meu Deus. Uma viagem para o Triângulo das Bermudas. Já vou botar minha bermuda, Caca. Aí você manda mensagem de lá e conta pra gente. Vamos a gente e o drone. Tá. A gente manda um drone para lá. Beleza, pessoal. Gente, essa foi a rapidinha do Agentes do Tarô. Se você quer ver um caso aqui no VaptVupt, comenta aqui no vídeo. Quer ver antes todo o nosso conteúdo aqui do episódio das Rapidinhas? Entra lá no nosso grupo do Telegram. O link está lá na biografia do nosso Insta, @Agentes do Tarô. Beijo grandes para você. Beijo grande para vocês. Beijo grandes de novo. Grande. Beijo grande e até o próximo episódio. Vamos. Tchau, tchau.